Sabes uma cena que eu queria começar por dizer? É que tu és o primeiro convidado que eu recebo aqui, acho eu. Yeah. Fazia checar, Também sim. tens também Um tens podcast. podcast. Um Yeah, podcast. eu acho que era giro. Tu não tens bué dilemas de. Era o que estavas a falar agora. Mesma edição já percebi que não é um Sim. problema para ti. Não, não. É muito básico ainda. Percebes? É tudo muito fácil. Já vi Não que tem me tens essas boas cenas a ligações. ensinar, mano. É que eu vou-me todo a evitar esta O merda. meu pai tipo começou ao início a investigar aquilo e depois começou isto é bué da fácil de fazer tudo. Mas o teu pai também tem. O meu pai é que me sempre... Este projeto, o meu podcast, nasceu com uma ideia mais ou menos dele. Nós estávamos tipo à mesa e... Sério? Cá, porque não faz uma coisa destas e Isso é muito bacana. e te lanças. E eu acho que tinha 18 anos, tinha feito 18 anos. Ele vai agora fazer um ano no projeto. E ele disse, fazer uma coisa... Aquilo começou com a ideia de fazer em casa, Ok. com o telemóvel tipo na vertical, para ser uma coisa de... pá, Mais pouco rápida tempo. de Instagram ou assim. Porque eu queria isso. Porque Ok. o meu pai, mas podias falar mais? E eu, mas eu não tenho 10 minutos todas as semanas para falar. Percebes? Tinhas esse. Era isso. O que é que eu vou falar Ok. 10 minutos? Sim. Não tinha isso. E ele, não, vamos, pá, comecei a ver e começou a sair mais tempo. E Ok. ele é que, ao início, ele começava a ver a edição, porque ele depois começou a gostar daquilo Uhum. e de começar a ver que eu gravava e depois como é que ficava o trabalho final, percebes? Mas ele tem tipo ele tem alguma relação, sei lá, com Zero. conteúdos ou. Zero. Ok, Percebes? ok. Zero, Putz, zero. é Ele bacana, mano. Foi incrível. começou a querer, começou a ver aquilo. Aquilo que estávamos a falar, sincronizar vídeo, áudio, aparecer escolher um green screen atrás, escolher essas cenas todas. Foi ele que te ensinou a editar. Foi Que ele, incrível, foi ele, muito bom, mano. Ainda hoje nós dividimos o meu trabalho. Ok. Eu tenho os clipes todos, Aham. juntos e tal, faço a edição dos cortes e digo, olha, nesta parte entra esta frase, que ele é que mete isso tudo, que ele Ok. é muito mais ágil que eu ainda a mexer, foi Pronto, com ele. incrível. Foi com Mas imagina, isso não te dá bué. Acredito que se calhar até te dá mais vontade de continuar. Uhum. Porque tipo, o meu pai é que Sim, iniciou isto e quero, sei lá, meio deixá-lo orgulhoso, uma cena assim. Tipo, como é que tu te sentes ser o teu pai a dar-te uma ideia de um projeto que até se tornou bué especial para ti? A minha relação com ele é bem próxima, percebes? Estamos ok. sempre muito em contacto e nós partilhámos estas ideias sobre política e eu sinto mesmo quando estas coisas com ele é mesmo uma equipa, percebes? Ok. Eu vou boa. gravar, ele é que me dá insights, chateamos muitas vezes porque eu estou a gravar e às vezes erro. E às Ok. vezes erro a falar. E eu às vezes não me apercebo, porque estou a gravar takes 3, 4 minutos, não me apercebo. E ele diz, olha, arranja essa palavra. Ia bem. E eu, não errei nada, Caralho. tipo, ali atrás já com aquele stress de estar a gravar Yeah. e E mas tu é só muito... queres despachar e é tipo, bro, não Não, precisa pá, e depois agora com a universidade chegava à sexta-feira, no ano passado, pá, queria gravar, editar e não me preocupar mais com aquilo, porque já tinha passado a semana a escrever. Yeah. E ele é muito tens dessas? tem essa. Ok. E ele é um gajo muito perfeccionista, percebes? Aham. Está sempre a querer, pá, isto tem que estar perfeito. Yeah. Esta thumbnail não está bem, este Ok. reels não está bem, às vezes sou um bocado mais desleixado, pá, ninguém vai, percebes? Sim, Aqueles pormenores, percebo. ninguém vai ligar isto. Sim, ninguém vai sim, ligar sim. isto. É uma thumbnail E que ele- fica e é, bonita. tipo, é a capa do Reels e eu, Yeah. pá, ninguém vai ver E a isso. capa de Reels? Capa de Reels, Bem, e eu nível às máximo. vezes não penso nisso, ele, não, mas tens que meter este Yeah. vídeo. Ele é que me Ok, dá ok, aquele ok, incentivo ok. para ficar mesmo... Bro, louco. Então, mas isso é bué da bacana. Yeah. Então, mas imagina, mas ele sempre tu vais gravar, ele está backstage ou está. Algumas vezes sim, ao início sempre. Eu estou com quase 50 episódios, os primeiros Não tinha 30. confiança. Os primeiros 30 foi sempre ele. Caralho, porque é não, tipo, mas puto, vais fazer isto nem era bem. confiança em mim. Porque ele depois editava e só se dizia lá outra vez. Se aquilo já se não estivesse bem, percebes? Isso é muito Mas depois fixe. comecei a ir com a minha namorada, que ela é que me grava, porque eu preciso de um telemóvel. Depois o meu fica a dar de guião, que eu não consigo Ok. decorar aquele texto todo. Yeah. E depois, mas mesmo agora, eu vou chegar a casa, vou editar. Amanhã mando-lhe tipo, olha, minuto 30 minuto 13, entra esta frase. E ele no final é que faz aquilo tudo e é que mete o podcast a aparecer, mete tudo. Boa. E depois manda-me, é mesmo por equipa. Ok. Mesmo por equipa. Então, mas imagina, tenho algumas perguntas, ou até curiosidades de. Porque tu, ao mesmo tempo que não tens um processo criativo, tipo, tens que ter um processo criativo. Sim, estás a perceber. Ou seja, porque o que tu vais falar é o que aconteceu, não tens que meio estar a criar um escrito, cenário na está tua criado. cabeça. Yeah. Mas também tens que saber orientar tudo o que queres falar de uma maneira que até interessa e de uma maneira que se calhar alguém mais leigo queira perceber. Ou consiga perceber. Como é que é esse processo tipo, ao longo da semana? Tu nunca fechas o texto num dia específico ou Normalmente- como é que vai sendo essa cena? Normalmente sigo tipo aquelas páginas, o Expresso, o Público, Yeah. o Euronews, algumas internacionais, e vou, pá, até quarta-feira vou tipo print, esta notícia, print,
Aquela boa. notícia print, pá, e depois, como estou dentro do meio, eu chego a quinta-feira e as coisas que se passou na semana, eu já sei mais ou menos o que é que se passou. Ok. Notícias, de abrir a notícia, mas depois vou clicando, fazendo prints para aquilo que eu quero mesmo falar. Ok. Normalmente cheguei a quinta de manhã e eu tenho manhã livre, não tenho nada para fazer, já sei que aquela manhã é pá, 2, 3 horas e estou ali a ler as notícias, pá, a ver duas ou três fontes e a montar o texto da forma mais... Lapidar, né? Pá, porque eu vou ver o texto, seja as notícias ou semanários, e o meu objetivo é conseguir torná-lo mais apelativo, que seja que as pessoas vejam o meu programa 10, 12 minutos durante a semana e é tipo, não preciso mais ver nada sobre política. Fazes tipo o recap Esse todo, é o né? objetivo, porque eu Ok. sei que as pessoas hoje não querem, as pessoas não veem jornal, a malta da minha idade não vê o jornal, Yeah. então não sabem nada. E o meu objetivo é mesmo esse domingo, epá, tens aqui as 15 minutos de notícias que importam. Sem nada de bullshit, sem nada. Não é isto, só precisas Do saber bom isto. nome Se política souberes que isto, interessa. exatamente, se Yeah, souberes isto, já podes votar como deve de ser. Já podes Boa, saber boa, mais ou boa. menos como é que as coisas Dirias funcionam. que esse é tipo a tua missão, ou seja, imagina, quase uma das tantas, se calhar, mas quando a malta chega às legislativas ao momento de votar, que se calhar há de ser o momento mais importante, pelo menos eu enquanto na minha vida política, é o meu ponto mais importante. Sim, claro, na democracia é, quando tu votas. Certo, tipo, essa é a tua missão, tu conseguires levar as pessoas que estejam... Até começou com a ideia de ser o público-alvo ser mais da minha idade, percebes? Mas é muito difícil. Muito difícil. E isso já nem me interessa. Ok. Percebes? O meu objetivo foi criar um conteúdo que tanto uma pessoa de 20 anos vê, mas uma de 45, como eu sei que tenho, também gosto de ver. Foi um também objetivo. fica bacana e não Porque fica... não vale a pena. É muito difícil ter conteúdo informativo deste género e pessoas da minha idade queiram ver. Percebes? Primeiro, ou vêm os reels e mesmo assim tens que ser polémico. E mesmo assim não vão ver até ao fim. Sim, e tens que ser polémico. Os primeiros 10 segundos, e era o que eu não queria. Não queria aquela bullshit, não queria informação. Não querias aquele sensacionalismo. Era informação, percebes? Eu ainda agora tive um episódio com o Presidente da Câmara de Leiria. Pá, eu tenho a certeza que pouca gente da minha idade viu. O do Mirtil, muito mais gente viu da minha idade. Porque o interesse, o que é que ele vai dizer? Percebes? É esta de procurar ali o fio para puxar. Sim. Agora, informação pura e dura à malta da minha faixa etária tem muita dificuldade em querer... Nós temos a mesma idade ou não? Tens que idade? Tenho 19. Ok, tens menos 13, tenho 22. Porque eu também tinha boa isso com o podcast e por isso é que também decidi criar um canal à parte para o podcast para eu não precisar de estar com essas merdinhas. Pá, porque para mim são merdinhas, mas se eu for para o meu canal principal é trabalho e sei que aqui ou ali ou o meu título tem que estar assim ou a minha primeira interação tem que estar de outra maneira ou o que seja, estás a ver? Mas claramente é aquele ponto de como é que tu consegues enfiar informação meio pesada no sentido de a informação até complexa na cabeça de pessoas que hoje em dia estão-se a preocupar com tudo menos com esses temas complexos. E é bué preocupante. Eu às vezes mando uns conteúdos à minha família, temos lá um grupo no Instagram e mando uns reels tipo, pá, mas este tipo está a comer no Instagram. Já tenho para Incrível, partilhar assim, boa, mas boa. este tipo está a comer pastéis de nata com ketchup. E as pessoas metem logo nisto. Percebes? Eu mandei e é tipo, as pessoas gostam de ver aquilo. As pessoas param para ver aquilo. Mas se aparecer uma pessoa a falar de ginásio até não, porque há muito, Sim, também na moda, há muito conteúdo. De ginásio há muita malta. Embora... E quase que és obrigado, é isso. Isso também é um bom ponto. Como tens tanto, quase que tipo vais levar com aquilo e vais. Mesmo que não queiras. É uma praga gigante. São muito... Pá, mas a malta, aqueles primeiros 15 segundos quase que são estúpidos. Ou é estúpido, ou as pessoas não querem ver. Certo. Não querem ver, não. E custa-me um bocado render esse tipo de conteúdo às vezes. É essa conversa que eu tenho muitas vezes com o meu pai, que é pá, ele tens de ser mais polémico, pá, mas eu não quero ser. Não queres entrar por aí, não quero entrar por aí. Porque é quase um caminho sem volta. A cena de... E depois cada vez pioras, quase certeza. É isso, porque tu vês que... Resultados. Exatamente, vês resultados e tipo, caraças, então e se eu for ali? Até vais. E estás a ver, depois é quase ali uma bola de neve que é tipo, uau, descobriu um novo mundo, estás a ver? Sim. Tens um exemplo disso, eu não sei se tu conheces, o Gonçalo Sousa. Já te apareceu de Já me certeza apareceu de absoluta. E ele é super polémico, percebes? Mas fala mais do gajo, só para É tipo, dar-me pontos. é um gajo que faz vídeos no YouTube a reagir a entrevistas ou debates, ok? Ele até teve ligado ao Chega, mas depois acho que... Ok, está mesmo mais política. Sim, está, mas ele depois largou-se, ele era publicamente do Chega, mas depois demarcou-se disso e faz vídeos no YouTube, aparece nos Reels. Ok. E ele é super, aqueles primeiros 15, 20 segundos, ele é super polémico para agarrar as pessoas, percebes? E tu vês logo que aquilo é um marketing gigante, ele faz aquilo bem. Mas é isso que estamos a falar, é aqueles 15 segundos. Porque não é que seja burro, estás a ver? É tipo meio...
é quase que hoje em dia é quase obrigatório precisarmos de lá ir. A culpa não é bem dele, das pessoas que criam esse conteúdo. Sim, a culpa não é. Se nós nos assumirmos como criadores de conteúdo, isto é uma palavra um bocado estúpida, mas pronto, tipo, a culpa meio que não é nossa. Ao mesmo tempo também é porque nós também o consumimos. Sim, sim. E porque nós, querendo ou não, vamos sempre ficar dependentes daquela dopamina rápida, daquela cena Mas de. se as pessoas não metessem like, não vissem esse tipo Claro, de conteúdo, claro, ele pois não é. existia, eles tinham que se Certo, adaptar. certo. Porque o nosso objetivo é nós criamos o conteúdo por si, o conteúdo por si. Há pessoas que que adaptam o conteúdo pelas visualizações. Yeah. Ou seja, eles tinham que se adaptar para conseguir atrair malta. E epá, desta maneira, o conteúdo é muito tipo, lixo. E descobrir qual é que pode ser o teu ou o nosso limite. Porque imagina, de certa maneira todos nós nos vendemos, estás a ver? Todos nós nos vendemos no sentido em que vamos fazer isto de uma maneira ou vais dizer esta palavra ou outra palavra porque queres chegar a mais gente. Claro que sim. Apesar de... Imagina, bro, eu tive bué esse dilema, por isso é que também tive parado mais algum tempo com o podcast, porque cheguei a um ponto que é... Ou estava bué... Pá, vou ser bem sincero, estava bué a tentar copiar tudo, sei lá, o que o PTM fazia no podcast, estás a ver? Tipo, meio esta intro, meio publicidade vai passar para aqui, meio a minha linguagem vai para aqui. Sim, sim. E eu depois parei a tipo, mano, mas na verdade eu iniciei o podcast porquê? Com comissão para mim. E será que se essa missão corresponde com o máximo de visualizações possível? Tipo, ou seja, é perceber qual é que é o nosso limite, até onde é que tu estás disposto a ir, estás a ver? O PTM é um bom exemplo, porque eu copio imenso. Porque eu também não sou nada contra. Ele faz bem o conteúdo. Puto, ele é dos melhores, mano. Se formos a pensar, Em da forma vídeo, como ainda ele por comunica, cima, a quantidade de pessoas que ele leva lá e consegue ter assunto para todas é durante horas. isso é É completamente impressionante. absurdo, não é? E eu próprio, quando comecei a pensar no vídeo com convidado, obviamente o meu fundo foi pensar: aquelas cores são super agradáveis que ele tem atrás. Boa. Super agradáveis, eu quero aquelas cores. Bro, e está tudo pensado. É É crazy pensar que puto, a corzinha do amuleto que ele tem ali Tudo, vai tudo. buscar a flor E que eu ele nem tem lá olho para atrás. isso como imitar, porquê? Porque não consegues imitar, porque é ele. Yeah. Ele, tu até podes fazer tu ter um estúdio brutal. E um dia vão olhar para ti assim, estás a ver? Um Sim, dia exatamente. vão buscar a ti, como no exemplo da política, ou um dia que passes para outro tema, se assim o quiseres, claro. vão-te buscar por aí, estás a ver? Que é tipo, aí eu vou tentar copiar o Martim por causa disto e disto e disto. É tipo, bro, não Sim, vai. e faz parte. E Faz parte. E eu acho que até é bacana a cena de... Porque o tu copiares, se for de maneira honesta e com uma intenção em que, ok, tu vais continuar a dar o teu melhor, não passa de uma inspiração. Não Porque tu simplesmente tens ali aquelas referências. Eu gosto e pá, se o Exatamente. trabalho eu gostava que o meu fosse tão bom como este. Yeah, não yeah, igual, yeah. não Yeah. é mesmo isso. Com ele eu olho muito para ele dessa maneira. Bro, e é um conceito super louco, e era o que tu estavas a dizer, de, na verdade, qualquer convidado que lá vá, e são de pontos tão dispares, É impressionante. e é absurdo pensar que ele tem game para eles todos. E ele consegue, eu acho que o interessante é que ele consegue levar as conversas exatamente para o que o público quer. Porque Yeah. quando vai lá um político, como ele teve agora lá, ou um Yeah. chefe, as pessoas não querem ouvir o político a falar sobre política. Yeah. Não querem. Nem o chefe Eu a acho que a falar malta sobre que já lá vai, como convidada, também Ok. já consegue ir com uma... um mindset para... mindset, já sabe que aquele espaço é relativamente tranquilo, estás a ver? Sim, que sim, nunca nada do que se diga ali vai ser levado demasiado a sério, porque isso também é uma boa base para tu entrares. Imagina, tu como político, eventualmente, chegas lá àquele espaço e é tipo, ok, sei Aqui que todo posso... mais relaxado e... sei que até posso mandar aqui uma calinada, mas se calhar nem é muito levado a sério porque estamos num espaço de humor, estás a ver? Sim. Ele faz isso muito bem. Consegue tornar as conversas... É impressionante o nível de comunicação que é a base do podcast. A maneira como tu falas, a tua dicção, como é que consegues levar a conversa, as pausas. Pá, ele é fortíssimo. Não deixa estar duas horas a falar com uma pessoa, não haver um minuto morto, é louco. sempre muito interativo. É impressionante. É nesse ponto que eu olho para ele. Sabes que eu tentei ir buscar o desafio por outro lado quando comecei a gravar podcast sozinho. Porque a mim fascinava-me bué. O primeiro momento em que eu tive este fascínio foi quando fui ver a palestra do Peterson ao Porto. Ok. E obviamente já tinha visto trabalhos dele, mas puto, ele estar, para mim, 2 horas em monólogo, claro que são ideias que ele já tem pré-concebidas, já tem mais do que discutidas e mais do que um guião e o que seja. Mas para mim, ele conseguir estar ali 2 horas no monólogo que está continuamente a fazer sentido e vai evoluindo, puto, para mim era crazy pensar que e se eu um dia conseguir fazer isto, estás a ver? Ou ter esta capacidade. O Pedro Xermota fazia isso. O O Bruno Nogueira faz isso. E é louco, impressionante. mano. E é louco. Eu fico sempre como é que eles têm conversa para 1 hora. E tu não ficas bué... Fechados. Se tenta- Sentados. É que se tiverem... estar sentado numa secretária
com o microfone à frente e falar durante uma hora, todas as semanas, Yeah. eu acho que as pessoas só têm noção quando começam a fazer este tipo de conteúdo. Juro. Só começam a fazer... Mas tu não achas que uma câmara, se tivéssemos a câmara desligada, não ficavas menos inibido? Pá, neste contexto não. Ok. Percebes? Agora, porque eu acho que, epá, claramente, se chegares a uma televisão, percebes? Seja um programa mais descontraído ou não, Yeah. vais estar mais nervoso porque sabes que está muita gente, muitas críticas, muita malta atrás das câmaras. Por aí sim. Percebes? Mas eu nem sei. Porque eu nem sei se no momento em que estou. Mas aí se calhar já tinha um bocadinho a ver com o tipo de programa ou qual é que seria a missão do programa. Porque eu acho que eu já me iria sentir tão. Pá, meio importante, Sim, de ser aqui. convidado para. Estás a ver? Que é tipo, se me convidaram para aqui é porque Posso. dão valor ao que eu digo, ou na realidade vem alguma vantagem no que eu penso ou na forma como formulo as cenas. Porque imagina, mesmo na cena do Bruno Nogueira, no podcast dele, pá, para mim é absurdo. Claro que eles vêm de comédia e tudo mais, já têm essa ginga-joga toda, já têm esse jogo de cintura. Mas eles estarem só de microfone à frente. Porque eu quando tenho uma câmera, tipo, meio estou preocupado se estou enquadrado, se não estou, se estou isto, se estou aquilo. Pá, tens o micro, safa-te com o micro. É só o micro. Imagina tu conseguires captar a Sozinho, atenção. com o microfone, a falar. Sim, é mesmo pela tua arte. É isso. É mesmo pela tua É arte. que é o mais puro e duro. Porque quando tu tens vídeo, o vídeo tem que estar bonitinho, ou o vídeo está fixe, tem umas Aquilo é cores só agradáveis, áudio, tem é só dinâmica. mesmo aquilo que tu... E eles fazem aquilo claramente sem pensar. Na boa. Percebes? Eu acredito que ele vai gravar 3, 4 tópicos só para não me perder aqui e siga. Isso é impressionante. Mas Bruno Nogueira eu acho que ainda é mais. Quer dizer, eu tenho alguma dificuldade em acreditar que o Bruno Nogueira está de notas no telemóvel. Não, deve ter notas só para não se esquecer. Eu queria falar destes 3 ou 4 pontos É. porque teve. Pá, não sei se ele começa. Eu acho. Epá, não acredito que ele comece a ver Pois episódio. Tipo, não. ligar ele o tem PC, algumas o microfone e vamos gravar. Yeah, Deve ser 3 ou 4 pontos, anotações que faz durante a semana. Deixa lá Sim. o telemóvel, é pá, tenho este ponto. E depois, se calhar, nem vai a todos. Sim, Porque aquela sim, cabecinhas, pois é quando essa. começam a divagar, acabou-se. E para mim isso é o melhor. É, É o tipo, melhor. quando é claro que começas num tema. Sim, agora que também estás a dizer isso também faz sentido. Porque ele às vezes ele traz bué temas tipo grandes e nota-se que obviamente tem uma opinião fundamentada sobre e por isso é que quer trazer ali aquele tema. Mas pá, para mim o topo dos topos é quando, por exemplo, eles juntam os três, ele com o Marco e com o Filipe Melo. E é tipo, puto, que três amigos do caralho que estão A só. produzir este Tipo, conteúdo. que sintonia absurda, estás a ver? É E incrível. sem querer criam um conteúdo. Porque aquilo é sem querer, é completamente zero pensado. Yeah. Eles ligam a. É artistas, percebes? Ele, Pedro Teixeira Mota, é. Os números dizem-nos. É, Sim, sim, é sim, inequívoco, sim. não consegues olhar para aquilo. Todas as pessoas gostam de ver aquele conteúdo. O Pedro Teixeira Mota agora falando. Mais velhos, mais novos, toda a gente gosta de ver aquilo. Sim. É impressionante. E ele já tem a cena de meio só a forma como ele fala, já quase que faz parte da marca dele, estás a ver? Claro. Aquela linguagemzinha dele, Sim. apesar de a certo ponto até poder haver malta que acha meio irritante, mas já faz parte dele. Tu já reconheces alguém que fala assim e tipo, pá, tu vês para Teixeira da Mota. Sim, Ou tu claro, curtes o aquelas gajo, expressões, aquelas. Yeah. Sim, tu sabes que alguém tem influência quando isso acontece. Sim. Quando começa a mudar a tua maneira de falar. Bro, mas imagina, e pontozinha gira, o que é que tu achas do convidado que ele levou agora, mesmo em termos políticos? Pá, imagina, tu vais-me ter que dar e abrir bué de portas nessa vertente, porque apesar de eu ter muitas opiniões sobre muita coisa, não sei exatamente porque é deste partido, porque é daquele, porque é daquela pessoa, não sei. Mas o que é que tu achas dessa cena de cada vez mais políticos, acho eu até, Sim. estarem a trazer-se mais para um tipo de conteúdo mais relaxado e tentar... Até com o Guilherme, com o Geirinhas, esse conteúdo. Epá, eu gostei dele. E para mim é crazy agora pensar nessa cena. De Geirinhas levou lá, tipo, Geirinho. sei lá, Pedro Nuno Santos e... Eu acho que isso é a toda a gente simples. a detestá-lo. Eles levam-no porque a malta, nós não vemos debates, não vemos televisão. Como é que nós os conhecemos? As pessoas da nossa cidade, se calhar nem querem saber bem as políticas, as medidas, as ideias. Querem saber como é que eles realmente chamam a esposa, o que é que eles gostam de comer. É empatia. Eles sabem que a empatia é bué de importante. Percebes? Eles querem empatia, seja até com uma idade mais avançada. Agora, o Luís Montenegro foi ao programa do Gocha. Ele foi ao programa do Gocha para um certo público. Ele não foi ali falar de política, não foi falar do seu papel, não. Ele foi com uma missão. Tal como vai com uma missão, falar aos Geirinhas, a malta vai ao Pedro Teixeira da Mota, com um discurso mais relaxado, ou falar menos de política. Sabem que ninguém quer saber de política. E aquilo é meio a equipa que as pessoas têm por trás, que é tipo, olha, recebemos esta proposta ou vamos tentar pôr-te aqui porque... Isso aconteceu porque agora as pessoas não veem, cada vez veem menos televisão,
vão ver cada vez menos televisão. Yeah. As pessoas não vão voltar para a televisão. E este público vai votar na mesma. Ou seja, como é que nós vamos buscar este público? O que é que eles querem ver? Ou seja, eles e bem, e eu acho que ainda poucos, estão-se a adaptar. Ok. É uma forma deles se adaptarem. E até é fixe eles darem importância a isso, que é, ok, estamos nós a adaptar-nos ao que... a pessoas que nós vamos... No fundo eles vão precisar de nós, estás a ver? E também têm que se adaptar a pessoas que precisam. Mas é fixe, porque eles podiam estar simplesmente a manter a mesma... Sim, podiam manter a mesma linha, estou a perceber, mas é quase inevitável. Yeah. É quase inevitável. Porquê? Mais os partidos do centro, PS e PSD, porque senão o monopólio dos votos da nossa geração vai sempre ao partido que vai aparecer mais nas redes sociais, vai falar mais. E é o Chega. Yeah. Percebes? É o partido populismo, porque é o partido populista, porque são esses que precisam desta voz, que aproveitam estes nichos, estas críticas ao sistema para entrarem e acho que muito por aí essa dificuldade, e acho que mesmo assim os partidos, já comentei isto com muitas pessoas, os partidos do centro, os partidos à esquerda, continuam com muitas dificuldades em fazer frente ao Chega nas redes sociais. Percebes? Yeah. Mas também porque imagina, porque Chega é sempre mais... Para já tem nome. Que é a cena de já sabes tudo o que vai partir dali vai ser, vai ser tipo meio sensacionalista, vai ser muito chocante. E até se liga um bocadinho àquilo que estávamos a dizer há bocado. Tipo, quanto mais chocante for até os primeiros segundos ou os primeiros momentos, mais pessoas vai segurar. Achas que pode partir um bocadinho por aí? Achas mesmo que há alguma qualidade diferente que o Chega pode ter? Não, eu acho que eles. Eu acho que algum planeamento? Ou seja, eles já começam a ter uma abertura para ir a programas diferentes, falar, mas mesmo assim continua a ver que alguns partidos continuam a ser mais tradicionais. Vou dar um exemplo disto. Eu há 6 meses estava a ver uma sessão plenária normal dos deputados e o André Ventura falou. O André Ventura falou, teve o discurso dele, passado aí 10 minutos, o discurso estava cortado com legendas no Instagram, no TikTok, 10 minutos. Aquele discurso teve uma resposta, teve um antecedente. Tu puseste uma cena disso, não é? Eu meti exatamente isso. Teve uma resposta, teve um antecedente, aquilo tinha todo um contexto. A resposta fez frente. Mas ele em 10 minutos colocou lá. Tu vais ver as páginas dos outros partidos são muito menos cativantes. E pá, tens que ser cativante. Tens que ser cativante porque senão vais perder esta batalha. E nas últimas eleições viram-se. Agora não acredito que tanto, porque isso vai perder influência. Mas... E a malta também já começa meio a ter noção, né, desse jogo. Sim, começa claramente. Por isso tu começas a perceber meio onde é que estão a embrulhar a malta. Ou seja, começaram a conhecer o partido. Percebes? A malta não... Acho que muita malta que votou no Chega, estas eleições já não fará. E não acredito que vão ter resultados que tiveram nas últimas eleições. Mas tu não achas que... acredito que aches, mas sem querer... sei lá, de alguma maneira manipular a tua opinião antes de a dizeres. Não achas que a malta vai à procura de votar no Chega simplesmente por alguma mudança, mesmo que não saiba qual é? Acho que isso até é meio óbvio, né? Sim, eu percebo. Mas até pela parte de... é quase os que estão no poder... tu não mudas bem nada isto, portanto, olha, vou só votar no outro porque... É esse o problema, que eu acho que os outros partidos deviam fazer fazer uma resposta a isto, que é, estes partidos normalmente até são caracterizados, como o Chega exatamente ao exemplo disso, ser o líder é uma figura muito carismática. O Chega é um partido, uma pessoa, ao contrário dos outros partidos todos. Se o André Ventura sai do Chega, o partido acaba. Acaba. São partidos muito caracterizados, as pessoas não gostam do Chega, gostam do André Ventura. É o primeiro ponto. E eles, agora não, mas antes destes 50 deputados, estavam numa posição muito confortável, que é, eu não governo, eu não tenho responsabilidades, eu vou criticar o sistema, vou criticar os partidos do centro que lá estão. Mas eles criticam o sistema com o objetivo de ir fazer parte do sistema e beneficiar com o sistema. Percebes? É isto que, esta leitura é que não é feita, e às vezes era muito mais importante os outros partidos, de forma mais clara, conseguirem que, mostrar isso, né? Mostrar isso e perceber, eles estão contra o sistema, mas o objetivo deles é ter aqui 50 deputados. Percebes? E quando chegam ao sistema, vão se aproveitar do sistema como se aproveitam todos. Não há aqui mudança nenhuma. E chega a um partido desses, em que pelo populismo, pelo falar mal, porque uma pessoa que vota no Chega não sabe bem o que é que está no programa, não lê um programa. Leu aquelas grandes a dizer imigração, tudo, vamos acabar com a corrupção. Sim, claramente. Mas depois não se vai traduzir em nada. Eu acho que... e não é contra mim falo porque nunca votei no Chega, mas se tu me falares no Chega ou se tu me falasses há 20 minutos do Chega, eu ia-te falar logo nessa da imigração e é tipo, bro, eu vou trabalhar e vejo tipo
Vejo mais pessoas fora que não são do meu país do que do meu país, estás a ver? Mas nem essa a questão é imigração, ok. O problema é mesmo esta falta de conhecimento que é imigração, tudo bem, podemos ter um problema de imigração. Eu até faz-me confusão que as pessoas finjam que não temos, Yeah. ok? Pá, faz parte, tem que se falar disto. Tem que se dar, os partidos têm que falar todos disto. Não podemos dar a imigração ao Chega, percebes? Senão as pessoas que sentem isto só se sentem representadas por ali. Yeah. Percebes? É esta a minha ideia que é. E continuam sem saber resolver o Se problema, os outros né? partidos falassem de imigração abertamente, sem nenhum problema, ok, com as suas ideias, o Chega não tinha tanta voz. Yeah. Percebes? Nestas suas Porque eram bandeiras. todos, né? Eram todos a falar, Porque todos a discutir. A imigração, o André Ventura sabe bem que ele assumindo o poder não consegue resolver o problema da imigração. É muito maior do que ele consegue fazer. E o problema é que as pessoas que votam não vão atrás de saber como é que ele vai fazer isso. Que medidas práticas é que tem? Yeah. Não podes deportar pessoas e achar que o teu país fica igual. Yeah. Com os mesmos preços, com os mesmos serviços. Não podes achar isso. Yeah. Mas ele vai buscar o público que não tem essa informação, não quer saber, quer simplesmente que tirem estas pessoas daqui. Yeah. Percebes? Yeah, yeah. E aí o Estado e os partidos que sempre lá estiveram têm culpa. Porquê? Temos o problema com a imigração, fingimos que ele não existe, porque às vezes ouvimos pessoas falar, finges que não existe bem este problema, quando o problema não são as pessoas, és tu que não conseguiste criar infraestruturas e um país Vais decente exportar. Yeah. para as receber Yeah. e Yeah. para as integrar. Yeah. Ok? E depois, fingindo isto tudo e fingindo que esta é uma não questão, o chega e diz, que ninguém fala disto, então deixa-me falar eu. Yeah. Eu acho que é esse o aproveitamento político. O Chega faz e bem. Sim, É certo, o jogo bro. deles. Yeah, porque continua a ganhar pessoas por aí. É o que é. Eu acho que é muito mais uma ineficácia dos outros partidos em não querer, se calhar não querem entrar neste jogo, percebes? Mas têm que entrar. Yeah. Mas cá têm que entrar e dão a voz toda para o Chega dizer aquilo que quer dizer e manipular essas pessoas. Mas agora já nem conseguem tanto pelos casos que aconteceram recentemente com os deputados. Acho que, digo eu, não sei, que agora nas próximas eleições as coisas vão ser diferentes. Não acredito que... Em teoria, acho que todos acreditamos que vai ser um bocadinho diferente, mas depois também continua a ser que, em teoria também, continua a ser o único partido que parece ter medidas ou parece ter uma comunicação diferente ao ponto de alguém que quer algo diferente também se vai relacionar. Eu acho que é por aí que eles continuam a ganhar muita Mas gente. desgastou-se a partir do momento em que perceberam que a comunicação não tinha background, percebes? Acho que é um bocado isso. Mas tu achas que existe tanta gente assim já a ter essa noção? Eu acho que sim, porque este tipo de caso que os deputados tiveram, agora numa analogia quase mais socióloga, que é furtar malas, aquela situação de prostituição de menores, são coisas que não estamos a falar de corrupção. Não estamos a falar Sim, de já não é desvio de sempre a capital. mesma palavra velha, Não, estamos né? a falar de uma coisa prática, que as pessoas conseguem imaginar e sentir. E foi com aquele partido, Yeah. percebes? Acho que não foi nada, foram coisas muito específicas para aquele eleitorado, faz-me sentido na minha cabeça, e já ouvi muitas pessoas a falar disto, que este tipo de caso que aconteceu seja muito influente na perspectiva de voto. Ok. Agora, se me dissesses que o Chega, das últimas eleições para cá, tinha um financiamento indevido, algo mais burocrático, mais Sim, e como mais já é mais nuloso, parecido aos conceitos ninguém que a quer malta... saber. Yeah, yeah, yeah. E aí não tinha influência. Aqui, furtam malas, o outro caso é muito, muito, muito degradante, Yeah. percebes? São cenas diferentes e mais objetivas, São né? cenas diferentes. Tanto que eles tentaram-se afastar disso ao máximo. Yeah, yeah. Ele já não é meu deputado, este já não é meu deputado, eu quero-me longe disto. Mas não vou conseguir nunca. Não, vai lá sempre ficar o nome. Yeah, yeah. Conseguem, é impossível. Yeah. Acho que é por aí. Sim, porque isso tens razão, porque é aquela questão, se houvesse e tal, mais um problema de corrupção ou uma cena assim, a malta iria dizer, é mais um, também isso ali já acontece É o sempre. que vai ou... acontecer agora. Yeah. O Luís Montenegro, vamos a eleições, porque o Luís Montenegro quis ir a eleições, como disse ontem, e em princípio o que as sondagens indicam é que ele vai ganhar outra vez. Percebes? Porque as pessoas estão fartas disto. Estão fartas de ir a eleições e não querem bem saber. Na Madeira, o Miguel Albuquerque, o governo foi deitado abaixo 2 vezes por causa dele, porque ele está a ser investigado, ele e membros do executivo do governo, por causa de corrupção, Ok. e agora ganhou outra vez, percebes? As Pois, pessoas estão fartas, Yeah. as pessoas não querem, acho que hoje as pessoas culpam mais quem manda, quem acham que manda o país outra vez a eleições, ok? Que é o símbolo de instabilidade, do que realmente tentar perceber o que é que se passou, e eu acho que esse até vai ser o elemento decisivo das eleições. Ok. Quem é Caixas que mandou isto outra vez a eleições? Yeah. Quem achar que não vai votar nele, vai votar no outro. Acho que vai ser este o elemento
base. Ok. Porque não mudou nada. Não mudou nada. Não, Não, sim, sim, não mudou sim, absolutamente nada. Yeah. Ninguém podia criticar o governo que estavam a fazer, não podia haver crítica nenhuma. O que mudou foi, vamos a eleições, os portugueses vão dizer o quê? Quem é que nos mandou eleições? Yeah. Percebes? E agora vai entrar o trabalho dos partidos, agora dos dois maiores, que é tentar entrar nos guinhos e em debates para tentar influenciar as pessoas, porque é mesmo numa de influenciar, porque as pessoas não vão ver, não vão pesquisar, não vão querer. Pois a questão continua a ser essa, mas como é que tu. Como é que nós arranjamos estratégias para fazer com que realmente as pessoas queiram ir voltar a perceber o que é que acontece por trás, qual é que é o contexto? Porque, mas lá está, e se calhar é algo também muito geracional, mas também algo que não é só na política, mas em tudo o resto acontece, que tu não vais procurar o contexto da situação, só vais procurar a conclusão, só vais Sim, procurar. é exatamente isso. E lá está. Mas como é que em algo que vai ser para sempre, ou pelo menos durante as próximas muitas décadas, para sempre tão importante, como é que tu vais procurar alterar esse estigma nessa temática que é a política? A culpa é só de uns, que são dos deputados e dos partidos, que tiram credibilidade à política. Percebes? Mas tu ainda acreditas que consegues dar a volta de alguma maneira? Como é que tu Eu acho que voltas para trás? Eu acho que começa pelo facto de não teres uma boa elite política, não tens bons deputados, não tens deputados qualificados, muito pelo salário que ofereces, ok? Estamos a falar de um salário se calhar de 3, 4 mil euros, nem tanto, e uma exposição gigante. Já viste o que é a exposição de ser um deputado? Yeah. As pessoas com qualificações para ser aquilo e com vocação vão trabalhar para outros sítios. E o que é que aparece? Aparece elite política de deputados que não têm qualificação, não têm vocação e que vão ali simplesmente por causa do tacho. Ok. Percebes? Ou seja, crias uma elite política que vai tirar a credibilidade à política. Tu vês uma sessão no plenário e é degradante. Sim, percebes? sim, A confusão e aquilo. Qual é que é a imagem que tu tiras daquilo? Epá, eu não quero saber disto. Exato. Eu não quero saber disto. Yeah. É isso, é mesmo essa a minha opinião, que a culpa da descredibilização que existe hoje pela política é em grande parte dos partidos e dos deputados. Nós não podemos culpar as pessoas. Não podemos culpar. Ok. Não me- Então, ok, então a elite política é mais pobre e acaba por ser, não digo menos qualificada, mas menos qualificada pelo menos em termos, se calhar, de inteligência emocional para Sim. perceber como é que é a melhor forma de transmitir uma mensagem. Ou a mensagem mais correta, por assim dizer. Mas como é que... É claro que isto vai ter que ser um processo, se algum dia se der início a esse processo, muito, muito, muito longo. Mas tu não consegues cuspir, neste momento, um parlamento de todos os deputados que têm, Cabe para aos voltar a lá partidos, pôr algo percebes? novo. Cabe aos partidos, as listas que apresentam nas legislativas, terem um critério que não seja os amigos e por aí, Yeah, um mas critério isso de é aquela que qualificação. nunca vai acontecer, Ou né? seja, os partidos, percebes? Os partidos têm esse problema que é, primeiro, é a clubita aguda. Ser de um partido é pior do que ser de um clube de futebol, Ok. percebes? Yeah. É uma das coisas que me chateia muito. Nós estamos a servir Portugal. O nosso objetivo devia ser, apesar de tudo, que Portugal ande para a frente. Certo. E ao contrário do que acontece é o quê? As pessoas querem o poder e ficam viciadas no poder. E as medidas que tu vês não têm uma implicação prática, mas sim uma aplicação de voto. As pessoas vão ouvir isto e vão adorar. Okay? Os partidos de centro são populistas, percebes? Eles sabem que têm que entrar por aí muitas vezes. Ok. Ou seja, o que eu acho que devia acontecer era os partidos ganharem mais responsabilidade. As pessoas que escolhem o discurso que têm e perceber, ok, um exemplo muito prático, um partido que não seja o Partido Socialista que estava na oposição, a perceber que o governo estava a trabalhar bem, independentemente do que se acha ou não, pronto, estão a executar as suas funções bem perante o cenário, nós podíamos ser um bocadinho mais meigos, ok? Eles estão a fazer bem, deixa-os continuar. Percebes? Ok. Não entrar numa disputa constante. O objetivo é sempre, eles entram, mesmo que às vezes concordem, em certos pontos, estamos a falar de impostos, às vezes até concordam. E sabem que o caminho é aquele, mas eles vão dizer que não é. Percebes? Pois. Vão dizer que não é. Vão dizer que não é porque isto e porque isto. Só para ganhar a batalha no fim. Percebes? É tudo Yeah. uma batalha, nunca é, ok, eu quero Portugal. Este é um exemplo, nós vamos a eleições. Se quiséssemos todos um bem comum, e é horrível ir agora a eleições pelo cenário mundial, e é mesmo mundial, é terrível. E vamos a eleições porque dois partidos não conseguem chegar a um entendimento. Yeah. Por falta de humildade de outros não interessa. Vamos, quem sai prejudicado é o país, e eles agora vão para a campanha tentar outra vez lutar pelo poder. Yeah. Eles não querem. Sinto que há muito pouco espírito de missão, percebes? Na política, que devia ser uma coisa muito. Falta aquele. Parece que imagina, ok, temos várias equipas para chegar a um resultado, mas falta definir bem aquele interesse comum. O objetivo é chegar ao poder, custa o que custar. E esse é que é o interesse comum. Exatamente, custa Ok. o que custar. Eu não quero.
eu até podia ser melhor. Eu devia conseguir aceitar que aqueles estão a fazer bem, percebes? Deixa-os estar. Não vou atrapalhar, porque eu atrapalhar tem logo um impacto prático no país. Percebes? É isso que falta. É isso que me irrita profundamente na política. E é isso também que tira a credibilidade, porque as pessoas veem, são joguinhos políticos. Sim, sim. Joguinhos políticos. E são aqueles joguinhos que tu fazes tipo no teu grupo de amigos no secundário. Ou até ficares realmente adulto e assumires responsabilidades e tens valores que te levem ao. Por isso é que eu digo que as pessoas não têm culpa nenhuma de não acreditar nos políticos. Percebes? Não têm culpa. Eles é que são a. Eu percebo que ninguém quer ouvir aquilo. Eu percebo que ninguém quer ouvir o meu programa. Às vezes, agora, nos últimos semanas, eu percebo que, pá, que chatice. Sempre a falar as mesmas coisas. É só notícias horríveis, é só politiquice, é só guerras e cenas práticas. E um rumo. Não existe. É isso que eu sinto. E tu não podemos fazer até aqui um espelho da parte de, obviamente, apesar de possivelmente ter cada vez menos interesse, cada vez menos não, mas apesar de ter um interesse constante um bocadinho mais baixo, essa parte toda de política um bocadinho mais aguerrida, um bocadinho mais a séria, um bocadinho mais complexa mesmo, conseguimos fazer muito bem um espelho do que é o nosso Parlamento ou toda a nossa linha de deputados e etc. para o que é a sociedade até. Sim, exatamente. Mas em certa parte sim, mas depois as pessoas também é acabam de ter o ping-pong, desespero, né? de... Porque as pessoas, eu vou ter que ir votar, tu vais ter que ir votar. Eu vou votar numa lista em que se calhar, primeiro, nós quase que votamos em Portugal nas legislativas, tu vais votar quase no primeiro-ministro. É na pessoa que tu pensas. E não, tu em Leiria tens uma lista de pessoas em que tu votas. E são essas pessoas que te vão representar. Ou seja, não há interesse em conhecer as pessoas que tu vais eleger diretamente. Neste caso estamos em Leiria, o círculo eleitoral de Leiria, imagina, o PSD apresenta 20 deputados por ordem, se eleger um vai o primeiro, se eleger dois, o segundo vai o segundo. Não vamos a votar no primeiro-ministro, percebes? Claro que depois o partido, obviamente que ganha e elege o primeiro-ministro, mas essencialmente vamos votar nas pessoas e não há muito conhecimento nas pessoas, ou seja, tu votas muito no partido e o partido, voltamos ao mesmo sítio, escolhe as pessoas que quer. Ou seja, é uma prisão, eu posso me identificar com aquelas ideias e com aquele partido, com aquela bandeira e com o candidato a primeiro-ministro, mas depois lá, né? Mas eu não conheço os 75 deputados do PS, nem do PSD, não consigo. Isso é uma responsabilidade dos partidos conseguir arranjar boa gente qualificada e conseguirem ficar fiéis aos valores que em teoria defendem. Exatamente. Eles todos têm que ter uma ideia geral que, imagina, isso tem, e sabes porquê? Isso tem. Isso tem, porque uma pessoa que vai... Um problema desse, da falta de qualificação, é que consegues... Que às vezes há muitos de jeito a partidos como o Chega, que é pessoas não pensantes. Percebes? Pessoas que consigas fazer exatamente o que dizes. Se tu colocares no Parlamento pessoas que pensam por si próprias, primeiro tens duas coisas. Podem não estar sempre de acordo com os partidos, e eu até via isso com alguma naturalidade. E era bonito. Não me digam que 75 pessoas no mesmo partido concordam em tudo. Como nós vemos. Não concordam. Não concordam. Sim, e pessoas mais qualificadas não têm problema nenhuma de assumir uma posição. Ali não, eu estou aqui por favor quase, por tacho. E vou dizer literalmente o que me mandarem dizer. Percebes? Pois a questão é essa. É o que é que na realidade continua a ser aquele possível jogo de interesses na parte de o que é que te segura ou melhor, o que é que tu precisas de fazer para poderes ser quase mais um bode expiatório nesta missão que nós queremos passar. Os deputados, em grande parte, são um número. Percebes? São um número, não são... Devem ter muito papel administrativo e coisas, mas agora, a cabeça do votar, de propor, são 3 ou 4 cabeças que se calhar nós nem sabemos, ok? Que estipulam as ideias, o caminho, e os outros são informados que é para votar e seguir assim. Percebes? E faz parte, é o que é. E nós não controlamos isso. É pena. Por isso, se tivéssemos cabeça mais independentes, eu tenho a certeza que pessoas qualificadas e com espírito de missão, mesmo havendo um partido a dizer vota nisto, não. E depois ia surgindo a naturalidade de contrariar. Aí é que havia a democracia a sério. Percebes? Tens um jogo de ideias, né? Tens um debate real. Ali quase que sinto que elegemos 230 deputados em que os líderes dos partidos, os mais pequenos não, em que os mais pequenos, quando tens 3 ou 4 deputados, todos têm uma função crucial. Agora em 75 perdem-se. Claro, e quase que tem que ser assim, porque imagina tens 75 gajos a mandar uma ideia, claro que ninguém vai mandar uma ideia diferente de cada um, porque não, esse caos todo vai criar demasiada instabilidade. Isso é uma das coisas que me faz mais chatice, é mesmo essa da clubite partidária
me irrita bastante isso aí. E começa logo muito cedo nas juventudes, percebes? Começas muito afincado a defender um clube e às vezes como pessoas que eu às vezes pergunto, de que partido é que és? Eu fico sempre, pá, eu não sei o suficiente. Não sei o suficiente. Ok. Eu não sei o suficiente. Eu agora posso votar nesta e o que eu não quero ficar é preso. Percebes? Agora tenho que representar estas cores. Faz sentido. Não, as pessoas, eu quero saber mais, quero definir a minha posição quando souber que tenho conhecimento suficiente para isso. Sabes? Acho que não há pressa. As duas pessoas têm muita pressa e muita. Eu sou deste. Eu sou deste. Este é deste. Perguntas. Então, mas imagina, só uma resposta de sim ou não, só para eu conseguir seguir para a outra, ou para eu não perder a outra pergunta. Tu achas que algum dia vais conseguir chegar a esse ponto de saber o suficiente? Tu dizes? Eu acho que vou chegar a um ponto de saber o suficiente para me conseguir enquadrar. Percebes? Eu nunca vou, não sei aos dias de hoje se me vejo sequer a dizer sou do PS, sou do LIVRE. Não me vejo a ter com esse tipo de citação para já, mas vejo-me a conseguir dizer que acredito nesta ideia, percebes? Neste ideal. Não na cor, percebes? Mas nesta forma de pensar. Eu penso assim. Na ideia. Eu penso assim. E não eu penso como uma iniciativa liberal, ou eu como penso, não. Eu penso desta maneira. E depois, se eu quiser fazer parte da política, eu penso desta maneira, qual é que é o partido que se enquadra mais? Obviamente eu não vou ter um partido que me vai dizer, não, vamos criar um partido para ti. Claro que não. Pois, tu já tens que fazer esse jogo, né? Claro que não. Se eu quiser alguma vez ir para fazer parte da política portuguesa, tinha que fazer. Mas a minha ideia principal é conhecer, percebes? Ler, estudar e conseguir ir criando coisas que fazem sentido na minha cabeça sem grande esforço. Percebes? É aquilo que eu vejo, aquilo que eu estudo e é tipo, isto se calhar não faz muito bem sentido. E ir pesquisar porque é que não me faz. E o que é que eu fazia nesta situação? Pois, porque tu depois aí é que entendes realmente o que é que tu acreditas. É uma ideia que faz sentido na tua cabeça sem tu te esforçares para que ela faça sentido. Exatamente. Que é quase ali o juntar das peças todas que é tipo, ok, esta aqui até vai fazendo o clique. Quando tu acreditas nisso, se vier uma ideia contrária, tu estás muito mais aberto a refutar a tua. E dizer, porque até debateste sobre a tua própria. Tu já debateste sobre a tua própria, portanto. Eu não penso, para mim sou bué de novo, e há 2 anos, mas já pensava nisto há 2 anos. Eu há 2 anos passava de maneira completamente diferente. E eu vou chegar ao verão e posições que eu tenho hoje e que penso hoje, certamente não vão ser as mesmas. Eu acho que isso é tudo normal. E não para mais na minha idade. Sim, e o teu pensamento vai evoluindo perante acontecimentos que tu às vezes nem controlas. E é muito essa a minha ideia, que é tentar absorver o máximo possível, ter as minhas opiniões e ir evoluindo no pensamento daquilo que eu acredito ou não. E porque depois até se torna aquela parte de... É quase algo que tu não podes bem forçar uma ideia que tu queres ter ou uma ideologia que tu queres ter. Ou seja, porque se tu vais forçar algo, vais já te limitar. São coisas que te fazem sentido. Isto faz-me bem sentido por causa disto. Então como é que nós justificamos que pessoas acreditem em coisas completamente diferentes? Eu não critico nada. Se há coisa que me faz confusão é pessoas dizerem que a ideia do outro ou o modo de pensar é uma estupidez. Não. Não é. Os comunistas, os liberais, os socialistas, os sociais-democratas têm todas as suas ideias e faz tudo bem. Se fosse... Nem todos pensamos igual. Eu não acredito que um comunista pense aquilo porque era um mal para o país, não. Eles acreditam mesmo naquilo. Eu acho isso bonito, pensarmos de formas diferentes. Eu acho isso mesmo e isso também... Sim, se tu fores ao cerne da questão e da maneira mais primária possível, é incrível e é quase poético ou romântico, se assim o quisermos dizer, a pessoa ter a capacidade de, ou tu eventualmente em cada ser humano, em cada pessoa, conseguires encontrar ligações diferentes, conseguires encontrar crenças diferentes, porque é isso é que traz aquela riqueza. E conseguir dialogar com essas pessoas de forma natural. Lá está. E quando tu estás preso a um partido, não o consegues. Porque é tudo rivalidade. Se eu agora estivesse aqui com uma pessoa do PSD e do PS, o discurso era uma coisa. Se eu estivesse aqui com uma pessoa que era socialista, ok? E o outro era mais social-democrata, a conversa já era completamente diferente. Percebes? Completamente diferente. Porque apesar de acreditarmos em coisas diferentes, não estamos a defender um clube. Não estamos a defender um partido, estamos a falar sobre coisas. Tens essa visão, eu tenho a minha, e se calhar se a tua me disser, olha, se calhar vou para casa a pensar naquilo que me disseste. Percebes? Nas pessoas que defendem partidos, não. Aquilo que tu disseste está sempre mal e o meu objetivo é conseguir entrar na guerra. É quando o interesse... também é o interesse próprio, mas é quase como o interesse de algo tão fútil e quase tão irreal, que é um clube ou é neste caso um partido, que é o que estamos a falar de... É simplesmente o nome que tu dás a algo
é quando isso se torna mais importante do que o bem que seria comum, ou que em teoria deveria ser comum. Isto é como ao futebol, quase. Nós podemos Sim, estar aqui a sim, falar sim, de um sim. lance. Yeah. Se tu metes duas cores e eu contra mim falo, percebes? Eu contra mim falo. Se tu Pois, metes, tu tens mais essa do que se eu. tu metes Yeah, duas cores, eu já vou ver o lance de maneira diferente. yeah. Percebes? Yeah. Pois. É isso que eu acho, percebes? E é Sabes isso que que tu eu me estás quero para distanciar. Benfica como eu estou para a seleção. Pronto, é isso. Yeah. Percebes? E seleção é muito mais saudável. Porque pronto, somos todos Não da sei se, seleção. puto, eu chatei-me com amigos mesmo agressivo. Mas todos gostam do mesmo. Agora imagina chateares com pessoas que não defendem o mesmo que tu. Começámos política, acabámos na... Muito bom. Porque, mas sim, estavas a falar na cena de seleção, é quase, por muito que se fale mal, Sim, queremos todos o o mesmo. objetivo é aquela vitória. Podemos passar isso para a E política. nós falamos mal porque se nós não quiséssemos saber nem falávamos. Certo. Percebe? Nós queremos fazer mal, faz-nos confusão porque queríamos que ganhássemos sempre. Yeah. Sempre aí. E tu sentes que isso não acontece tanto que a política é? Não, porque nós queremos todos que o país vá para a frente, mas temos vários partidos. Não temos só um, percebes? Yeah. Ok. Acho que é mais por aí. Então tu até... Mas como é que olhas? Quase criar um partido único Não, isso, com várias não, ideologias? Não, isso é impensável. Eu acho que o sistema da democracia e os partidos faz todo o sentido. É a forma como eles agem. Ok. Percebes? É muito por aí. Yeah. É a forma como eles agem. Não, acho que não há atualmente. Podemos falar que a democracia não evoluiu nos últimos anos. É um regime que não tem evoluído. Mas é o que faz mais sentido. Há muita malta que diz dentro de todos os regimes que lidam como fracos, a democracia é o melhor. Ok. É inevitável. O problema é mesmo o papel dos partidos. Longe de nós estar regidos por um partido só, como é na China, agora, pronto. Yeah. Ok. Isso é isso, não. Ok. Deixa aí um conselho para a malta de... Pá, o meu conselho é que vejam a política que interessa. Boa! Pá, vejam a política que interessa. Se não gostam de ver as notícias. Podem ver, malta, podem ver. Se não gostam de ver as notícias, era muito por aí, pá. Eu acho que consigo deixar aqui mesmo o teu canal direto, ou não? Se eu escrever o nome do teu canal, tipo, @política que interessa, acho que a malta se carregando vai diretamente para o teu canal. Não sei, não Na descrição acho que dá. Yeah. Não sei. Um dia isto dá para pôr colaborativos no YouTube. Era muito bacana. O Instagram também só dá há pouco tempo para fazer aquelas colaborações nos... Sim, o Instagram dá. Já isso no YouTube era boa ideia. O YouTube era fixe. Pronto, pá, olha. Pá, foi um bom podcast, mas temos aqui temas para mandar um segundo e um terceiro. Yeah. Acho que era giro. Pá, maltinha. Foi este episódio. Sigam. Que páginas é que tu tens? Não tens página específica de Instagram para a política que interessa, não. Martim Moreira no Instagram, Ok. no TikTok e depois política que interessa no YouTube. Posto também, não sei se tu metes Spotify e Apple Podcast. Yeah. E pronto, Spotify em vídeo também. Boa. E E agora também dá para pôr thumbnails lá. thumbnail também. Tudo Muito muito bom, importante. Tudo muito importante. Tudo muito importante. Maltinha, vou deixar aí tudo na descrição se vocês quiserem ver. Se vocês quiserem, não, aliás, vejam o conteúdo do Martim, por favor. Na realidade, nós conseguirmos de alguma maneira fazer o nosso papel. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Se gostaram, deixem o vosso like, comentem, partilhem se o acharem. Sigam então o Martim nas redes e no YouTube, vou deixar aí tudo na descrição. E é isso, maltinha. Vemos para a semana. Top. Tá bem, pá. Depois das eleições vem cá. Puto, olha que